Eu vou fazer um passeio geral aqui por essa coisa do clima e navegar por o problema que a gente tem que resolver no mundo, mais ou menos como é que dá para solucionar, segundo as últimas informações, e depois, no finalzinho, um pouco onde é que está o Brasil nessa equação toda aí, né? Então, vou começar assim, que toda essa discussão que a gente vai fazer, ela está falando de uma camadinha no entorno do planeta, que é onde está a biosfera, né? Que é um pedacinho, a atmosfera tem aí 100 quilômetros, né? E nós estamos falando disso. E vida mesmo tem nos 10 primeiros quilômetros. Acima de 10 quilômetros não tem mais vida, e abaixo da Terra também não tem. Então, é tipo como se fosse assim a pele, a camadinha da pele no nosso corpo, né? O planeta tem 6.378 quilômetros de raio e nós estamos falando desses 100 quilômetros. E essa atmosfera é composta basicamente por nitrogênio, oxigênio, 99% é isso, e todo o restante está no restante de 1%. E é nesse 1% que tem essa discussão sobre os chamados gases de efeito estufa e toda essa discussão que a gente está em torno desse tema climático. Então, no sistema das coisas funciona assim: o Sol está mandando para a Terra, em geral, uma coisa que a gente chama de constante solar, que é 342 watts por metro quadrado de energia. Onde está batendo o Sol, é isso mais ou menos que está vindo para cá. Em condições normais, toda essa energia que entra tem que sair. Né? Então, a energia do Sol entra e sai, e isso mantém a temperatura mais ou menos equilibrada ao longo do tempo, certo? Ficou mudo. Ficou mudo, Tássio. Ficou mudo. Opa, volta aqui. Tenta de novo, Tássio. Falei. Posso continuar daqui? Né? Pode. Pode. Então, se toda essa energia que chega, ela simplesmente saísse imediatamente, né, ela batesse aqui e saísse do planeta, o planeta seria muito frio, né? Onde não tivesse o Sol, e onde tivesse o Sol ele seria extremamente quente. O fato de a gente ter uma dinâmica em que essa energia chega, parte dela reflete na atmosfera, volta para o espaço, parte dela é absorvida na superfície terrestre, depois sai na forma de radiação durante a noite, etc. Isso faz com que tenha energia circulante que mantém esse efeito estufa, que mantém a temperatura do planeta mais ou menos estável. É muito incomum você ter uma variação entre dia e noite maior do que 20 graus, 25 graus, é uma coisa absurda para a gente, né? Então, e esses gases que fazem o efeito estufa, eles têm essa propriedade de segurar e fazer circular essa energia antes que ela saia de novo de volta para o espaço. Então, se a gente não tivesse... a temperatura média do planeta é cerca de 14 graus, e se ela não tivesse o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 18 graus. Então, não seria possível a gente viver onde a gente vive. Então, efeito estufa não é ruim por definição, ele é bom, é importante, só tem vida no planeta porque ele existe. Acontece que quando você aumenta esses gases, lembra que é uma porcentagemzinha, são pequenas quantidades que tem na atmosfera, você aumenta esse efeito de segurar a energia no planeta, e é isso que causa o aquecimento, né? Então, entre os principais gases de efeito estufa está o CO2, né? E a quantidade de CO2 na atmosfera vem aumentando fortemente num período muito curto de tempo. Então, você olha um gráfico como esse aqui, que tem os últimos 800 mil anos, a quantidade de gás carbônico que você tinha na atmosfera, até uma curiosidade, né? Como é que a gente sabe quanto é que tinha de carbono na atmosfera 800 mil anos atrás? Né? Você vai no gelo, cavoca o gelo, vai tirando o gelo cada vez mais profundo, dentro do gelo tem umas bolinhas de ar aprisionadas, você, ao analisar aquelas bolinhas de ar, você sabe como era a composição da atmosfera no passado, né? Então, quando você faz isso, você vê que a variação da quantidade de carbono que tinha na atmosfera era tipo assim, de 180 a 300 partes por milhão ao longo dos últimos 800 mil anos, aliás, mais de 1 milhão de anos a gente já tem dados. E esse ano chegou a 419 partes por milhão em maio. Né? Todo ano ela sobe, depois desce um pouquinho, depois sobe de novo, desce um pouquinho. Então, nós estamos off the chart completamente na quantidade desses gases, na concentração desses gases na atmosfera. Né? E isso a gente acompanhando também o que está acontecendo com a temperatura. E a temperatura média do planeta está subindo. Então, aqui a gente vê a temperatura ano a ano, desde 1880, se não me engano, até 2018, comparado com a temperatura do período pré-industrial, aí você vê que basicamente o planeta vai ficando mais vermelho, que é onde aumentou a temperatura. Tem até alguns lugares em que diminuiu, né? Se olhar aqui que diminuiu, mas é uma coisa muito localizada.
em geral, é um aumento de temperatura no planeta como um todo. E esse no último relatório do IPCC, agora lançado na segunda-feira, né, começou a ser lançado, ele mostra isso, veio variando a temperatura, né, no último 1 milhão de anos, né, e basicamente nos últimos 2.000 anos, né, mostrando que a temperatura observada está muito acima daquilo que a gente viu nos últimos 2.000 anos, né, e que a gente consegue correlacionar isso com variações naturais que poderiam acontecer e separar, né, as variações naturais das variações causadas pela atividade humana, e é claramente, mas muito claramente, o efeito é das atividades humanas, né? O que nós fazemos em relação ao planeta que está relacionado com esses gases de efeito estufa. Bom, esse aumento de energia contida, né, que se traduz em calor, esse aumento de energia contida, ela causa vários tipos de efeitos físicos no planeta, que nós nem vamos entrar aqui, mas são vários tipos, né? Aumento do nível do mar, aumento da temperatura no oceano, derretimento das calotas polares, etc. São os efeitos físico-químicos que acontecem no planeta, aqui onde a gente vive, né? E esses efeitos causam, então, os impactos sobre a nossa vida em várias áreas, né? Seja na agricultura, seja períodos de seca mais prolongados, seja no enchente, chuva, etc. Nesse relatório do IPCC dessa semana, ele mostra, até uma forma interessante, isso aqui é uma representação das regiões do mundo, como se fosse um mapa, né? E mostrando, por exemplo, os efeitos de extremos de calor. Então, todas as regiões aqui do mundo, né? Desde aqui da Austrália, passando pela Ásia, África, América do Sul, América do Norte, tudo que você vê com quadradinho mais vermelho é porque está aumentando os extremos de calor. Então, tem até alguns lugares que ou tem informação limitada, ou esse aumento é um aumento ainda pequeno, né? Mas não tem, por exemplo, nenhum lugar, nenhuma região terrestre que teve uma redução, né? Se a gente olha para a precipitação, a mesma coisa. A gente tem vários lugares onde aumentou os extremos de precipitação, né, de chuvas mais intensas, e não tem nenhum deles que reduziu. E a mesma coisa para a seca, né? A seca tem um lugar, né, aqui no norte da Austrália, que teve uma redução da seca. Em todo o restante do planeta, o que a gente vê é um efeito neutro ou realmente ele está aumentando, né? Isso é tudo extremos, né, que a gente está falando. Isso se reflete na medição dos desastres naturais. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, a cada década, na década de 70, 80, 90 e nos anos 2000, o número de eventos extremos, como incêndios, extremos de temperatura, seca, etc., que aconteceram no planeta em escala regional ou nacional. E o que a gente vê é que a gente saiu lá nos anos 70 de cerca de 700 eventos por ano, e nós estamos em 3.496 eventos, né? Desculpa, não, na década, né? Naquela década. Então, nós estamos tendo hoje cerca de 1 a 1,5 eventos extremos de proporção nacional ou regional acontecendo no planeta todos os dias, né? Essa é a média. E crescendo rapidamente, né? A gente ainda nem tem os números de 2010, 2020 que vão ser publicados esse ano. Bom, dado isso tudo, a gente, durante muitos anos, se estudou para entender essa relação, né, entre a questão climática e o que os humanos estão fazendo. E já desde o terceiro relatório do IPCC, anos atrás, se identificou que claramente a mudança climática acontece por efeito nosso, especialmente pelo aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Mas até 2007, ainda não se tinha uma definição de qual era o limite que você podia ter de aumento de temperatura, em que as consequências e impactos que são previstos, ainda seria possível a gente aguentar e se adaptar a eles. Então, esse número de 2 graus centígrados, a gente chegou a ele, né, no quarto relatório do IPCC, lá em 2007, 2009. E depois, quando foi em 2015, os países conseguiram chegar a um acordo em que se comprometeram a não permitir a temperatura do mundo o aumento da temperatura, né, passar de 2 graus, que seria esse limite onde a gente ainda tem a capacidade de se adaptar, financeira, de recursos humanos e recursos materiais, etc., para fazer. Mas, para alguns países e algumas regiões do mundo, isso já é coisa demais. Então, é por isso que tem a referência a 1,5 graus, porque para várias regiões do mundo, 1,5 graus já passa do limite do que é possível se adaptar.
Então, o Acordo de Paris é um acordo entre todos os países do mundo para fazer um esforço grande de limitar o aumento de temperatura, a gente fala well below, né, bem abaixo de 2 graus, e com todos os esforços para que ela fique abaixo de 1,5 grau. Bom, onde nós estamos hoje? Hoje, isso saiu no relatório do IPCC agora dessa semana também, nós já temos um aumento de temperatura de 1,1 graus. Então, tem mais aí 0,4 para a gente chegar nesse primeiro limite que está aqui. Bom, o Acordo de Paris ele funciona de uma maneira que os países apresentam os seus compromissos, né? Cada país ele fala aquilo que ele pretende fazer para contribuir para essa meta. Quando a gente forma... O que é essa contribuição? A contribuição é, eu vou reduzir as emissões de gases de efeito estufa em X% até não sei que ano, eu vou zerar as minhas emissões de gases de efeito estufa até 2050, 2060, o que quer que seja. E quando você soma os compromissos de todos os países, você tem o que seria aonde estamos caminhando como agregado de todos os países do mundo. A cada 5 anos, os países têm que voltar e apresentar novos compromissos. E ele nunca pode revisar o compromisso para fazer menos do que ele tinha proposto antes. Então, a ideia é que cada ciclo de 5 anos, quando você tem uma revisão, a gente vai aumentando a ambição dos países em redução das emissões e, eventualmente, a gente vai chegar a um resultado legal com todo mundo junto. Atualmente, os compromissos que a gente tem dos países, a gente está ali para bater nos 2,9, 3 graus de aumento de temperatura. Ou seja, nós estamos longe ainda de onde nós precisamos estar com os compromissos atuais que estão colocados na mesa. Mas já foi pior, para a gente se animar, né? Quando, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, a gente estava falando em cenários de 3,5, 4 graus de aumento de temperatura. Já estamos nos 3, quem sabe nas próximas rodadas de revisão a gente chegue mais próximo, né? Bom, passar aqui rapidamente. Bom, como é que a gente traduz esse troço no dia a dia, né? Que é traduzir o aumento de temperatura, concentração de gás de efeito estufa na atmosfera com alguma coisa mais palpável, né? Que são limites de emissão. Então, o relatório do IPCC dessa semana, ele aponta que para a gente limitar o aumento de temperatura global no final desse século, né, em 1,5 graus, que é esse o principal objetivo, para ter 50%, né, de parar em 1,5 graus, 50% de chance, a gente pode emitir 500 gigatoneladas, bilhões de toneladas de gás, né? A gente está botando aqui o CO2 equivalente, porque todos os gases traduzidos em uma única moeda, que é o CO2, porque tem outros gases, né? Tem o metano, tem óxido nitroso e tal, mas se você pegar todos eles e traduzir em carbono, nós estamos falando em 500 gigatoneladas de CO2 equivalente até 2100. É coisa para dedéu, né? Porque, 500 bilhões de toneladas de gás é coisa para caramba, né? Por exemplo, um carro pequeno, um carro assim popular, andando 20 km por dia, vai emitir 1 tonelada por ano, que é o peso do carro, né? Imagina o carro vaporizou, virou, é isso que emite um carro. Um boi emite 50 kg de metano. Mas como o metano é 20 vezes mais potente do que o gás carbônico, é também igual a 1 tonelada. Então, um boi é 1 tonelada, um carro 1 tonelada. Quantos bovinos tem no mundo? 1,5 bilhões. Então, todos os bovinos do mundo emitem por ano, sei lá, 1,5 bilhões, né, de carbono equivalente. Então, 500 gigatoneladas parece uma coisa muito grande. O problema é que hoje o planeta está emitindo 55 gigatoneladas por ano. 55 gigatoneladas. Não precisa fazer muita conta para saber que nós estamos em 2020 emitindo 55 gigatoneladas. O nosso orçamento é 500. Antes de 2030, a gente já estourou o orçamento. E o que acontece quando você estoura o orçamento? Quando você estoura o orçamento, você tem que emprestar do futuro, depois você vai ter que pagar lá no futuro. E nesse caso, o que significa a gente emprestar e pagar depois? A gente tem que ter emissões negativas na segunda metade desse século. Emissões negativas quer dizer o quê? Quer dizer que a gente emite menos do que a gente está capturando na atmosfera. Então, quando você vê, isso está representado aqui, ó, vou botar aqui mais um gráfico aqui, são vários cenários propostos pelo IPCC de trajetória de emissões, né? Aqui as gigatoneladas por ano. Só deixando claro que os 500 é o orçamento do século, né? É do século inteiro, é o orçamento do século inteiro. E a gente vai queimar esse orçamento em 2030. Antes de 2030. Estourar o estouro da meta fiscal, só para ficar claro aqui.
E aí é o seguinte, então, todos esses cenários que permitem você... Aqui é o cenário, um cenário que a temperatura chega a 8,5 graus, um cenário em que ela chega a 4,5 graus de aumento de temperatura. Esse cenário aqui, que é de 1,9, que estaria já mais próximo para a gente, nós estamos falando de emissões negativas, abaixo de zero a partir ali de 2050, 55. Bom, como é que a gente faz isso? Né? Esse sistema funciona como se fosse uma banheira. Tem a água entrando da emissão e a remoção seria o ladrão da banheira. Né? Então, se está entrando mais água do que está saindo pelo ladrão, está concentrando, está aumentando o que tem de água armazenada. Então, se você emitir mais do que está removendo, vai concentrando esses gases na atmosfera. E é o seguinte, né? Esse gás sobe lá, o gás carbônico, por exemplo, isso aqui é igual aquele balão, o balão de parque de diversões, né? Você põe o balão, ele enche, se você soltar, ele sobe. Se eu soltar aqui na sala, ele sobe e para aqui no teto. Se eu voltar daqui 2 dias, ele já está no chão de novo, que é o decaimento, né? Só que para esses gases, quando vão para a atmosfera, tipo o CO2, nós estamos falando desse prazo de decaimento, dele voltar naturalmente, nós estamos falando de coisas de centenas, talvez milhares de anos, para o CO2, por exemplo. E para outros gases é 20 anos, 30 anos, mas de qualquer maneira ele vai e fica. Então, o nosso negócio é como a gente tira gás da atmosfera num ritmo maior do que aquilo que está entrando. Então, o sistemão do mundo, ele funciona assim, tem um bocado de carbono armazenado na forma de combustíveis fósseis, que é o que está ali naquela caixinha cinza, tem 2.700 gigatoneladas embaixo da Terra, na forma de carvão mineral, na forma de petróleo, gás e tal. Lembrando que tudo isso um dia foi biomassa, né? Mas foi mineralizada com o tempo, milhões de anos, e está lá, estocado. Nota lá, 2.700 gigatoneladas. Se você queimar tudo aquilo, é isso que vai emitir. A gente não pode emitir 500. Então, quem acha, né, a gente achar que a gente vai acabar com, né, deixar de usar petróleo porque o petróleo acabou, não vai ser isso. Vai ter que acabar, a gente vai ter que deixar de usar o petróleo muito antes disso. E do outro lado, o outro grande pacote de carbono que a gente tem é na biomassa terrestre, em cima da Terra. Então, o nosso negócio a gente tem que reduzir a emissão que vem ali da queima de combustíveis fósseis, e no sistema terrestre, a gente tem emissão. O que é a emissão no sistema terrestre? Principalmente desmatamento ou mudanças do uso da terra. Se você pegar uma área e diminuir a quantidade de biomassa que tem nela, para fazer algum tipo de transformação, você emite carbono. Mas ela também captura muito carbono. E, aliás, o sistema terrestre, da vegetação, ele, no mundo ainda, ele ainda é positivo, ou seja, ela captura mais do que emite. Só que cada vez que você, por exemplo, desmata uma área, você reduz a área que está capturando também. Além de você emitir, né, queima a floresta ou degrada, ela emite, está diminuindo a área do que está capturando. E o oceano também captura bastante. Então, nosso desafio aqui é simples, temos que acabar com o combustível fóssil, reduzir ao mínimo o combustível fóssil, parar com o desmatamento, parar com emissões no sistema terrestre, para que você tenha um aumento da captura, e aí a gente vai ter a captura maior do que aquilo que a gente está emitindo. Muito bem. Quem é que causa esse troço? Quem é que emite? Né? Então, as emissões, basicamente, são divididas em 2 pedaços. Um pedaço é toda a parte de queima de combustíveis fósseis, a indústria, resíduos e tal, e depois tem uma parte aqui que é de uso da terra, que envolve desmatamento, florestas e a parte de agricultura e pecuária, que é 1/4 das emissões. Né? Olhando um pouquinho mais de detalhes, a produção de eletricidade é 1/4, a parte de agricultura e florestas e uso da terra é outro 1/4, e transportes é 14%, 15%, a indústria 21%, então dá para ter uma ideia mais ou menos de onde é que está dividido essas emissões. Beleza. Para a gente poder... então, quando a gente olha para todos aqueles cenários do que precisa ser feito para poder reduzir as emissões, olhando para esses setores, que são setores que mais emitem, dentro do próprio IPCC são feitos diversos cenários, mas diversos, eu estou falando assim, no último relatório, esse agora eu não sei quantos cenários foram feitos, mas no último relatório tinham cerca de 900 cenários. Um cenário é conformação de quanto que tem de energia renovável, quanto que tem de desmatamento, quanto que eletrificou o transporte, enfim, todas as potenciais soluções, e eles constroem cenários para o mundo. E aí vão procurando cenários que conseguiria chegar
ao máximo daquele orçamento de carbono que a gente emite. Quando você dá uma olhada nisso, dá uma pesquisada sobre eles, eu varei bastante esses cenários, dá para você tirar algumas coisas que inexoravelmente terão que acontecer, e basicamente todos os cenários tratam das mesmas coisas, que tem que existir para que a gente chegue nos 500 gigatoneladas. E aí eu vou citar quais são elas aqui, o resumão. E é o que precisa guardar como direção geral de onde a gente precisa caminhar. Primeira coisa, a gente precisa acabar com a queima de combustíveis fósseis. Parece meio radical, né? Acabar com a queima de combustíveis, mas é nesse sentido mesmo. Ou tornar ela, digamos assim, quase que um resíduo. Tá certo? Então, o nosso primeiro desafio é esse. É como a gente vai reduzindo e acaba com a utilização de combustíveis fósseis, né? A segunda, a gente tem que aumentar radicalmente a eficiência energética e de materiais. Por quê? Porque cada vez que eu tenho um ganho de eficiência, eu reduzo a necessidade de poder gerar energia com emissões zero, e aí eu consigo andar mais rápido, né? Para ter uma ideia de dimensão disso, o mundo vai ter que produzir, nas condições atuais, o mundo vai ter que produzir o dobro da energia que produz hoje em 2040. Se a gente produzir daqui, então a gente vai ter que construir a mesma capacidade que tem hoje de geração elétrica, que tem hoje, produzir uma quantidade igual, né, uma capacidade igual até 2040. Se a gente quiser manter as emissões no nível atual, tudo que a gente criar agora vai ter que ser criado com emissão zero, porque a emissão continua nas que estão presentes hoje. Então, além de fazer isso, eu tenho que substituir as fontes de emissões atuais. Então, todo o ganho de eficiência que eu tiver no meio do caminho me ajuda nessa conta, né? Mesma coisa vale para os materiais. A terceira coisa que é fundamental, a gente ouve muito falar sobre esse tema, né, é a eletrificação do mundo. E por que tem que eletrificar o mundo? Porque a produção de energia elétrica é um grande fator a produção de energia, a energia em geral, né, 2/3 das emissões no mundo está relacionado com o tema de energia, e a gente usa energia na forma de eletricidade, apenas 20% da energia global é na forma de eletricidade. Só que essa é a forma mais fácil de gerar energia renovável, né? Porque é a energia solar, é a energia eólica, a própria energia de biomassa que pode fazer, a geotermal. Na forma de eletricidade, ela é a forma mais fácil de você gerar, transmitir e usar a energia. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa transformação, que é eletrificar tudo o que for possível, né? Um setor óbvio é o setor de transportes, né? Porque ele é um alto demandante desses combustíveis fósseis, né? Muito bem. A próxima é parar o desmatamento. A gente tem que parar o desmatamento, porque o desmatamento, em alguns lugares, representa, como no caso do Brasil, mais de 50% das emissões vem do desmatamento. Mas o problema principal do desmatamento é que quando você desmata, você tem dois efeitos. Você aumenta a emissão e você reduz a capacidade de capturar carbono, que é tão essencial. Então, parar com o desmatamento e reflorestar onde for possível, porque a gente aumenta a capacidade do mundo de capturar, né? A gente tem que aplicar o que a gente chama práticas de agricultura de baixo carbono, na qual o Brasil é líder no mundo, né? Porque as práticas de agricultura de baixo carbono, essencialmente, o que elas fazem é aumentar a quantidade de carbono no solo. E é mais fácil você estocar carbono no solo do que encontrar novas áreas para poder fazer plantio de novas áreas de floresta, por exemplo. Então, a superfície terrestre dá para você encher de carbono no solo, e as práticas de agricultura de baixo carbono é que vão fazer isso. Aliás, o Eduardo Assad é um dos maiores especialistas nisso, a gente vai escutar bastante dele na próxima conversa só sobre isso, né? Tem que precificar o carbono, porque a gente tem que encontrar uma maneira de fazer com que quem emite pague e quem capture receba, né? E assim a gente consegue equalizar digamos assim, os incentivos corretamente, né? A gente tem que massificar, não missificar, né? Massificar as tecnologias de captura e armazenamento de carbono, além das que a gente já conhece, enfim, de planta, floresta, etc., tem várias outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, como é a conversão direta, né, de carbono, por exemplo, em materiais. Então, tem várias ideias nessa área, inclusive tem um prêmio agora, né, do X-Prize, né, feito lá pelo Elon Musk, que é basicamente isso, né, encontrar uma solução, vale $100 milhões, que é encontrar soluções que acelerem esse processo. E, por fim, a gente tem que fazer uma adaptação disruptiva no setor de cimentos e siderurgia, que são dois setores que emitem muito gás de efeito estufa. Não é por consumo de energia, ele emite muito
porque a transformação química que você faz para poder gerar esses materiais, ela emite intrinsecamente, né? Por exemplo, você pega o calcário, que é CaCO3, estequiometria, né, do terceiro colegial, transforma ele em cal para fazer o cimento. Para pegar um CaCO3 e transformar num cal, você tem que tirar um CO2. Então, toda vez que você produz cimento, está lá emitindo CO2. Então, que coisas podem ser feitas disruptivas nesse setor, né? Várias coisas interessantes acontecendo nessa área. Bom, como a gente viu ali, isso aqui não é uma coisa para fazer melhorias incrementais contínuas. Então, aqui é um exemplo do que a gente vive hoje em muitos setores, a gente precisa mudar radicalmente. Isso aqui, eu não peguei aqui por acaso aqui um Fiat de exemplo, mas é porque o meu pai teve esses 3 carros, né? E eles têm em comum que eles são perua, né? Aqueles carros com bundinha que não existe mais, agora chama SUV, mas era desse carro tipo perua, em 3 períodos diferentes. E aí, qual e que mais? A cor é diferente também, tá bom. Agora, o que eles têm em comum também, que não está aparente aqui? Todos eles fazem 10 km por litro. Aí você me pergunta, se a eficiência dos motores aumentou 60% desde os anos 80 até 2019, como a gente vê, e como é descrito pelas empresas e tal, como é que pode fazer 10 km por litro? É porque o tamanho do bicho aumentou, né? O carro aumentou de tamanho, o peso dele aumentou, etc, etc. E ele faz os mesmos 10 km por litro. Ou seja, ele leva uma pessoa daqui até ali e gasta os mesmos 10 km por litro. Então não adiantou a eficiência do motor, porque ela não está ajudando a gente a resolver o problema. Tá certo? Então o que a gente precisa? Precisa de inovações que sejam realmente radicais. A eletrificação representa isso, né? A Tesla representou isso de uma certa forma, né? Que é você dá um salto para transformar no elétrico, autônomo, conectado, compartilhado, etc., que pode nos levar a um outro patamar, né, disruptivo nesse setor, e a gente precisa disso acontecendo em vários setores, né? E aproveitar isso como oportunidade. A vantagem aqui, no caso, é que, ao fazer essa transformação, você descobriu que o tal do veículo elétrico é muito melhor do que o veículo a combustão. Então, com o tempo, ele vai se tornar uma coisa absolutamente normal, porque não tem sentido nenhum fazer um carro a combustão depois que você domina o carro elétrico, né? Bom, essas coisas todas, elas levam a riscos, áreas que vão ter riscos para os negócios e para o desenvolvimento, e tem áreas que vão ter, oportunidades. Aqui em riscos, então, de 2 naturezas. De um lado, a gente tem aqueles setores que vão ter consequências diretas ou indiretas da mudança climática. Então, por exemplo, produção agrícola. Em vários lugares, a produção agrícola é ameaçada pela mudança climática. E aí, nem vou entrar nisso, que o Assad pode contar isso com bastante. Ele estudou muito esse negócio, né? Como é que a mudança climática impacta a produção agrícola, né? Pesca, produção marinha, o turismo, né? O turismo acontece especialmente nas áreas costeiras, as áreas costeiras são extremamente impactadas, infraestrutura, água, eletricidade, esgoto, geração hidrelétrica, a gente está vendo isso no Brasil, né? A seca, o potencial hidrelétrico do Brasil, ele tem o risco de perder 25% da capacidade hidrelétrica em determinados cenários, né, de aumento de temperatura nos próximos, até 2040 e 2050. Né? Por outro lado, tem coisas que vão se tornar obsoletas, e que aí tem um risco por causa de estar obsoleta. Por exemplo, termoelétrica a combustível fóssil é algo que vai ser eliminado, ele vai ter que ser eliminado e vai ser eliminado com o tempo. Né? Outros veículo com motor a combustão, é um exemplo. Produção tradicional de proteína animal. Né? A proteína animal ela vai rapidamente, rapidamente, assim, questão de 20 anos. Essa história de produzir proteína animal como a gente produz hoje, o gado no pasto ocupando milhões e milhões e milhões de hectares, etc., não é por aí. Não vamos ter isso no futuro não tão distante. Né? E qualquer produção baseada em desmatamento e degradação do solo também tende a ser eliminada das cadeias de produção. Por outro lado, a gente tem uma série de oportunidades. E é interessante porque a maioria dessas oportunidades estão no Brasil, né? Não é todo país que tem as oportunidades tudo disponível ali, né? Esperando a gente chegar. Né? Energias renováveis. O Brasil é campeão no setor de energias renováveis. Não é o que tem mais energias renováveis no planeta, mas é um dos top, especialmente nas grandes economias. Né? Tudo que está relacionado com smart grid, né? Que é a questão dos sistemas inteligentes e conectados de transmissão de energia, armazenamento, transmissão de eletricidade, mineração de compostos de bateria, né, que é uma guerra hoje no mundo para isso, toda a parte de agricultura de baixo carbono, regenerativa, bom, e aí por aí vai, bioquímicas, biorefinarias, eficiência energética, porque tem que lembrar, né, que o petróleo tem o combustível, mas tem toda a petroquímica, então você tem que substituir a petroquímica.
Como substituir a petroquímica? Com as biorefinarias. Quem tem isso? O Brasil é o país mais avançado nessa área, né? Então tem um monte de oportunidades aqui para a gente também. Bom, para encerrar, eu sei que eu estou ocupando bastante tempo aqui, uma pinceladinha aqui sobre o Brasil. O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa no planeta, o 5º maior. A gente só fica atrás da Rússia, dos Estados Unidos, aliás, da China primeiro, né, Estados Unidos, Rússia e Índia. Sendo que, nesse caso, eles têm 2/3 das suas emissões relacionadas aos combustíveis, à queima de combustíveis fósseis. E no caso do Brasil, a gente só entra nesse clube porque a gente tem uma emissão muito alta no uso da terra. Se fosse comparar só com queima de combustíveis fósseis, o Brasil é tipo 18º, 20º, mais ou menos, em termos de emissões. Então, o nosso padrão de emissões, diferente daquele que eu mostrei lá para o mundo, a gente tem 44% das nossas emissões relacionadas com essa história do desmatamento e mudanças de uso da terra, e outros 28% que está na agropecuária. Então, se somos dois, nós estamos falando em coisa de aproximadamente 70% das nossas emissões vinculadas a esse setor, né? Ao uso da terra. E a gente vê que o nosso padrão de emissões ao longo do tempo, ele tem subidas e descidas que são basicamente referentes ao que acontece com o uso da terra, especialmente o desmatamento. Olha a queda de emissões que nós tivemos aqui no Brasil entre 2004, 2010 e 2011. Por quê? Porque o desmatamento caiu nessa época na Amazônia muito, e isso fez com que o Brasil produzisse a maior redução de emissões de gases de efeito estufa que já foi feita por qualquer país em qualquer momento, né, na história. Então é uma coisa muito importante essa questão do desmatamento para a gente. Se a gente pegar o Brasil comparado com o resto do mundo, fazendo uma comparação usando a emissão per capita, por exemplo, que é talvez um pouco mais justa a gente comparar, a emissão per capita do Brasil é 10,4, ou foi 10,4 em 2009. E a emissão per capita do mundo é 7,1. Então o Brasil ele emite mais do que a média do mundo. Então a gente contribui, digamos assim, de uma forma mais negativa, né? A gente contribui para as emissões do mundo serem maiores. A China é mais ou menos igual ao Brasil, é 9. Os Estados Unidos é o dobro do Brasil, é 18. E a Índia é metade do Brasil, um pouco mais da metade do Brasil, são 4 toneladas por habitante. A gente precisa, em 2050, chegar no mundo a alguma coisa como 1 tonelada por habitante, para que o planeta entre naquele equilíbrio entre emissão e remoção, né? Bom, 73% das nossas emissões, se pegar por atividade econômica, 73% do que o Brasil emite está ligado ao setor do agronegócio. E por quê? Porque tem a pecuária, porque tem os fertilizantes, mas principalmente porque tem o desmatamento. E mais de 90% do desmatamento no Brasil, claramente, está correlacionado com a atividade agropecuária. Então, como atividade, é uma atividade que é muito importante para a economia, importante para o PIB, mas também é responsável pela maior parte das nossas emissões. O que é uma tremenda oportunidade. Por quê? Porque essas emissões a gente sabe como acabar com elas. Se a gente controlar o desmatamento e aplicar as técnicas de agricultura de baixo carbono que a gente domina, que a gente criou no Brasil, massivamente, a gente derruba as nossas emissões. E aí o Brasil pode ser facilmente o primeiro país no mundo a ter as suas emissões negativas. Não estou falando de zerar as emissões, mas ter emissões líquidas negativas, né? As nossas emissões variam muito pelos estados também, botando aqui só para a gente entender que a gente tem essa mesma coisa, a gente tem estados como o Pará, que emite 400 milhões de toneladas, né? E a gente tem estados que emitem quase nada, né? Especialmente ali na região Nordeste, Distrito Federal e outros, né? E, por fim, essa história das emissões per capita. Quando a gente olha as emissões per capita no Brasil, tem estados, por exemplo, aqui a gente pegar Roraima, Rondônia, etc., que tem emissão per capita igual a do Catar, entendeu? Que são os países que têm a maior emissão per capita do mundo, acima de 50 toneladas por habitante, né? A média do mundo é 7, eles têm 50. A gente tem estados no Brasil assim, e a gente tem estados no Brasil que têm emissão per capita comparável com pequenas ilhas do Pacífico, né? Ou seja, muito baixas as emissões. Então essa desigualdade também acontece aqui internamente no país. E aí essa última coisa que eu vou falar é que a gente, dentre os 20 países que são os 20 maiores emissores, o Brasil é de longe o que tem as maiores possibilidades de se tornar carbono neutro ou carbono negativo nos próximos anos. E aqui está só uma listinha de coisas que a gente pode fazer, que estão ao alcance da nossa mão, que dependem basicamente da gente olhar as políticas adequadas para orientar o Brasil nesse caminho. E o Brasil, nesse caminho, esse é o tal do soft power do Brasil, né? É o Brasil poder liderar a agenda que é a principal agenda hoje no planeta em termos de ameaça global.
É isso, gente. Vou ressaltar aqui 3 aspectos. O primeiro é que essa é uma crise sem paralelo e talvez acho que a nossa espécie tem uma certa dificuldade cognitiva de lidar com o tema de mudanças climáticas. É uma ameaça que estava chegando devagar, agora ela se acelerou. Ela tem consequências grandes para essa geração e mais dramáticas para as próximas. Então, eu acho que tem sempre um desafio de narrativa. Tá? Eu acho que o Tasso, do ponto de vista analítico e intelectual, cumpriu muito bem essa tarefa aqui, mostrando claramente o tamanho do desafio e também as oportunidades. O segundo é assim, eu sei que esse grupo é um grupo de gente séria e que trabalha com evidência em ciência. Assim, não há dúvida, a ciência é absolutamente inequívoca em relação às mudanças climáticas e o fato de que ela tem origem antropogênica. Então, acho que qualquer setor, ou país, ou liderança política que negar isso só está se enterrando, porque as evidências estão presentes e elas, infelizmente, serão mais dramáticas. Terceiro ponto é que o custo social tem cenários em que se fala de migrações entre 1 e 2 bilhões de pessoas. Nós não tivemos nenhuma tragédia na humanidade que tivesse essa escala. Essa é a maior de todas as nossas causas e de todas as nossas maiores apostas. Covid é fichinha, porque o Covid tem vacina, a vacina rápida, em 2 anos a gente sofre, de todo 2 ou 3. Aprendemos, inclusive, a fazer vacina agora, a ciência avançou muito. Nós podemos lidar com os vírus, mas a mudança climática é muito mais profunda. Ela requer uma nova maneira de gerar riqueza. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O Brasil, eu acho que o Tasso colocou bem, tem 3 grandes... eu acho fundamental a gente entender que ou nós seremos, entre as 20 maiores economias do mundo, aquela que vai fazer a transição para uma economia de baixo carbono e sair por cima, seremos daqui a 10, 20 anos o primeiro país do G20 a, de fato, ter uma economia baseada em carbono neutro. É o país que pode fazer isso com menor custo. 2/3 das nossas emissões estão ligadas ou ao desmatamento ou ao uso da terra indevido. Então, a gente tem amplas condições de resolver, se a gente tiver vontade política, clareza. Então, a gente é o país destinado a ter uma liderança. Ou seremos o pária. Seremos a África do Sul nessa agenda. Seremos o país a ser boicotado, a ser criticado, porque o Brasil está num rumo de se tornar isso. As emissões do Brasil estão aumentando, e o Brasil, de fato, foi o único país em 2020 que teve as suas emissões, né, dos G20 aumentadas, quando a economia estava... Como é que explica que o PIB estava caindo 5% e as emissões estavam aumentando? Estávamos emitindo carbono para gerar riqueza? Não. As emissões na Amazônia não têm nada a ver com riqueza. O Tasso mostrou o estado do Pará, o maior emissor do Brasil disparado. O Pará é 3% do PIB brasileiro, e na conta do Tasso, eu fiz aqui, é mais de 25% das emissões. Como é que explica? O Amazônia, que é 40 e tantos, 44%, 46% das emissões e 8% do PIB. Não tem... A destruição, a geração de desmatamento da Amazônia, que gera como resultado as emissões de carbono, não tem nada a ver com o desenvolvimento. Ela é um inimigo do Brasil, dos nossos interesses. Então, acho que o Brasil tem ainda a capacidade de ser uma potência climática do bom sentido, de ser uma potência agro, e eu acho que aqui temos o Marcelo e algumas lideranças que estão no lado do agro moderno, e infelizmente temos o ogro também, que nos puxa para trás, e temos a grilagem, o crime organizado avançando sobre a Amazônia. E temos a questão da biodiversidade, que eu fecho aqui, que não era o objeto da conversa, mas é o seguinte: o Brasil reúne não só a capacidade de ser essa potência climática e de ter uma economia de baixo carbono, mas também de ter a maior biodiversidade terrestre. Essa combinação é única entre os países. E, portanto, torna aquilo que eu fecho aqui meu comentário da potência climática, agro e ambiental, essa tripla possibilidade do Brasil.
Eu acho que, no geral, as lideranças políticas não entenderam na profundidade o que está em jogo, né? Essa vai mudar radicalmente. Os países que não entrarem nesse trem, que ficarem para trás, que ficarem no mundo fóssil, não serão nada no século XXI. E nós temos que saber se a gente entra no trem da modernidade, que é essa que está sendo posta, esse é o debate fundamental, né? E acho que os sinais, fechando, é o seguinte, os sinais estão dados. A União Europeia está falando em taxação de carbono na entrada, os Estados Unidos estão fazendo em taxação de carbono, a economia, a precificação e a taxação do carbono vai acontecer nessa década. E se o Brasil não fizer o dever de casa, todos nós vamos pagar, todos os setores, mesmo aqueles setores que estão fazendo o dever de casa. Então, eu acho que para mim, é o debate mais importante desse momento. É o debate que nos define. É claro que temos um debate da democracia, o debate das eleições, esse é absolutamente fundamental, mas esse é o debate que define, na verdade, a nossa posição na civilização, no mundo, no conceito das nações. Eu só quero voltar um pouco para a política, primeiro para entender esse ator político que é o IPCC, né? O que é o IPCC? Porque parece que, acho que aqui no Brasil também tem muito essa coisa de que é como se fosse uma agenda externa vindo de cima para baixo ao Brasil. Mas o IPCC é um órgão da Organização Mundial de Meteorologia, que, digamos, não deveria ser o lugar mais político do mundo, mas é representada por 195 países. A gente não pode esquecer que o IPCC tem essa representação hiperampla. Até uma Kruger, que é uma cientista brasileira, é vice-presidente do IPCC. Muitos cientistas brasileiros participam ativamente do IPCC. Não sei se as pessoas sabem como acontece. Os governos sugerem nomes de cientistas, isso vai para o IPCC, para um bureau. Este bureau que eles próprios governos elegem, olham para esse bulk de cientistas e escolhem. O Brasil tem uma representação muito grande, Paulo Artacho, Marengo, Thelma Cunha, são muitos cientistas brasileiros que ali estão. Então, quando o IPCC fala, não é uma coisa assim, né, de fora do Brasil, que a gente não contribui e faz parte. Ao contrário, o Brasil tem sido muito ativo, também nesta esfera do IPCC. Então, acho que essa tentativa de alguns grupos de tentar polarizar, como se essa agenda de clima venha de fora, e eles queimaram tudo, e agora a gente não pode, blá, blá, blá. Essa agenda, acho que é a tentativa de polarização e de politização que eu acho que a gente não pode um pouco cair nisso. O Luiz Davidovski, que quando recebeu agora esse relatório do IPCC, ele próprio falou, isso é um marco na história da humanidade, e é um marco para o próprio Brasil. O próprio Paulo Artacho, né, da USP, fala, se nada foi feito, é um colapso climático eminente. Não é qualquer cientista, não é um cientista francês, são os nossos cientistas que estão dando esta mensagem. E eles falam, não, muitas vezes estamos dando a mensagem, as pessoas não estão fazendo nada, o desastre está chegando. Quando eu vi o relatório da IPCC, ficou 4 grandes mensagens na minha cabeça, eu quero só repeti-las, eu acho que ficou muito, e o Tasso repetiu algumas delas. Se a gente continuar assim, não tem quase jeito, a gente vai chegar a 1,5 graus entre 2030 e 2040. Já vai ser muitos desastres, isso já está acontecendo. Zeca, você falou que a política olha para o curto prazo, né? Clima não mais é longo prazo, clima é agora curtíssimo prazo, e acho que é isso que tem que entrar. Então, por isso que mudanças climáticas entra tão estruturalmente na política, porque ela é curto prazo. Então, a primeira coisa, é inequívoco, como já muitos falaram, que são os humanos, né?
Se alguém tinha dúvida, se alguém ainda tinha aquela falácia do negacionismo, acabou. E um tema que é muito interessante desse relatório, diferente dos outros, é que começa a fazer, são muito mais capazes agora com os diversos modelos, de fazer atribuição de este evento tem a ver ou não tem a ver com mudanças climáticas. Naquela região, aquele evento. Óbvio que não é uma coisa igual a outra, mas o tema de atribuição de alguns eventos à mudança climática, ele começa com os novos modelos a ficar muito mais evidente, o que significa que tem um impacto na política também muito grande, porque toda a área de litigância climática que a gente já está vendo nas petroleiras, com Shell, com outras, isso vai aumentar e é um risco, obviamente, acho que para a economia como um todo. Em relação ao Brasil, e eu acho que no próximo encontro a gente vai entrar com muito mais detalhes aí a parte brasileira, mas eu acho que a mensagem que para mim fica é: o Brasil tem muitas escolhas, não é? Tem poucas, ao contrário. Diferentemente, já foi colocado, a gente, de outros países, a gente tem muitas escolhas e muito boas escolhas para um modelo de desenvolvimento. Mas esse modelo de desenvolvimento que a gente queira fazer, a única restrição é que vai ter que estar alinhado ao Acordo de Paris. Ele tem que estar, qualquer modelo de desenvolvimento que qualquer político, que qualquer partido proponha para o Brasil, vai ter que assegurar esse alinhamento. E aí, o quanto que a energia vai contribuir, o quanto o desmatamento vai contribuir, como vai contribuir, que data, temos diversas escolhas. E eu acho que o Emílio, no próximo encontro, vai contar um pouco como é que essas escolhas têm acontecido, que é as NDCs, né, as contribuições nacionalmente definidas. Então, nacionalmente definidas, ninguém impõe, a gente define. Como é que essas escolhas estão acontecendo? O Brasil já pôs uma em 2015, né, uma NDC, colocou agora, quantos de nós aqui participamos dessas escolhas? Então, por isso que a gente quer muito trazer para a política, porque é aqui e agora, curto prazo, e as escolhas são nossas. A gente só não pode brigar com a ciência, que eu acho que é esse o recado que foi muito bem dado aí pelo Tasso. Podemos fazer muita coisa, o Brasil tem escolha, mas não dá para ficar brigando com ciência. Mas o que é mais chocante no caso da Petrobras é que a Petrobras está saindo dos biocombustíveis. Ela vem num processo já há alguns anos, né, de se desfazer dos ativos, etc., que estão relacionados com a questão dos biocombustíveis diretamente, né? Então, digamos, é mais complexo, né? Porque ela não só não está fazendo um movimento no sentido da energia renovável, quanto ela está fazendo um movimento no sentido contrário, né? Então, acho que essa é uma questão de reflexão importante. No curto prazo, no curto e médio prazo, o fato de você ter menos investimento em petróleo, né, o mundo desejar menos investimento em petróleo, ela vai tornar parte dessas empresas no dia a dia muito lucrativas, né? Porque o negócio do petróleo ele exige muito investimento. Aí você fala assim, não precisa mais investir. É igual empresa de cigarro, né? A empresa de cigarro, praticamente, ela só faz cash, né? Porque não tem grandes investimentos para fazer, ela só fica ali coletando. Então, eu acho que no petróleo vai acontecer um pouco, é um pouco triste isso, mas é verdade. No curto prazo pode acontecer. Mas, seguramente, se ela não se transformar em outra coisa, ela será uma empresa, enfim, provavelmente sem pouco significado no futuro, né? No futuro mais distante. Creio eu. Sobre essa questão da capitalização da Eletrobras, né? A privatização da Eletrobras, eu acho trágico, né? Esse negócio é só no Brasil para acontecer um troço desse, né? De você botar na conta da privatização, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você botar na conta que tem que fazer termoelétrica a gás, mesmo se não fosse a gás, né? Se você dizer que tem que botar na conta qualquer coisa é uma coisa muito estranha mesmo. Mas nesse caso particularmente é ruim porque a gente está fazendo uma política pública de sujar a matriz energética. Então não é que
de novo, né, está tendo uma política pública no sentido contrário, né, daquilo que a gente precisaria caminhar. E num país que tem uma matriz energética já muito melhor em termos de renováveis do que os outros países. E térmica a carvão é um negócio inacreditável, né? O mundo está caminhando para desligar as térmicas, né? A Inglaterra acabou de anunciar, né, que a última térmica a carvão vai ser desligada em 2024, talvez até um pouco antes disso. Os Estados Unidos está caindo, né? O ano passado sozinho, né, foi 19% de redução, né? Então, assim, por quê? Porque é caro para dedéu, né? Tem essencialmente, além das emissões, é caro. Então, é uma fonte que, para o Brasil, então, nem se fala, né? Então, acho que realmente não faz sentido. Captura direta de carbono, lembrando o seguinte, né? A captura direta de carbono, ela é importante de acontecer como parte do mix, mas ela não resolve o problema, porque não tem como você fazer em escala, nem com floresta. Tá? Para você ter uma ideia, é o seguinte, se você plantar... O mundo hoje, a superfície terrestre tem 50 bilhões de hectares, né? O globo. 15 bilhões é terra. E metade é gelo, deserto, né? E sobra a outra parte para todo o resto que você tem no mundo. Então, no ponto que teve mais floresta no mundo, tinha 6 bilhões de hectares de floresta. Hoje tem 4. E se você fizer muito esforço, você acha 1 bilhãozinho aí para plantar. 1 bilhão de hectares para plantar. Se você plantar 1 bilhão de hectares de floresta, por ano, vai captar alguma coisa como 10 gigatoneladas durante talvez 30, 40 anos. Então, não tem como você compensar 55 bilhões de toneladas pensando que você vai compensar com floresta. Se você não consegue fazer isso com floresta, que dirá com as tecnologias de captura e armazenamento? Mas por que elas precisam existir? Porque a gente vai ter emissões residuais em vários setores, em que a emissão é intrínseca ainda. Então essas tecnologias têm que estar desenvolvidas para poderem fazer isso. E para poder gerar os materiais que a gente precisa de baixa emissão. Então, qualquer ideia, né, de fazer a captura, porque eu vou compensar e adiar para a indústria do petróleo, eu acho que não é muito realista com a escala do problema, né? E precificação de carbono, precificação da floresta em pé, eu acho que a gente já tem mecanismos que fazem isso, mas não fazem diretamente, né? O Fundo Amazônia foi o primeiro exemplo disso. O Fundo Amazônia é essencialmente você pagar pela floresta. Só que em vez de você pagar pela floresta que está lá, você paga por aquilo que você reduziu de emissão, né? Então, demonstrando que você está reduzindo as emissões. Agora, a questão é como é que você transforma isso na forma de um pagamento que possa chegar enfim, quem está conservando a floresta. Tem vários exemplos para fazer isso e enfim, acredito que a gente não está muito distante, Marcelo, da gente chegar a esse ponto, mas para chegar nesse ponto, a gente tem que ter uma taxa de desmatamento muito menor. Porque hoje a discussão vai ser sempre sobre a redução do desmatamento e não sobre aquilo que você conservou. E para entender o que quer dizer isso é o seguinte, suponha que eu tenho, o Brasil, né, tem 500 milhões de hectares de floresta, grosso modo, né? Então, eu posso falar o seguinte, eu estou protegendo 100 milhões de hectares de floresta. Pô, é coisa pra caramba, né? Estou protegendo 100 milhões de hectares de floresta. E me paguem aqui por proteger 100 milhões de hectares de floresta. Mas eu continuo lá desmatando 1 milhão de hectares por ano e emitindo um monte. Não resolve o problema da conta do mundo. Então, a gente só vai ser capaz de ter uma conversa séria sobre o pagamento por a floresta em pé quando a gente demonstrar que a gente não vai ter o leakage, né? Não vai acontecer no desmatamento que está acontecendo ali do lado. A Petrobras, se não for uma empresa de energia, sendo uma empresa fóssil, não tem futuro. Então, eu não colocaria nenhum centavo numa ação da Petrobras no médio prazo. A história da Eletrobras na linha do Tasso realmente é uma coisa impensável que o Brasil está fazendo. E, sobretudo, como isso passou no Congresso, enfim, inclusive no Senado. Eu acho que isso é chocante. A captura do carbono, totalmente, CCS não é uma solução, é muito caro. Eu acho que nem a fotossíntese na escala que o Tasso, que a gente gostaria também, é a solução. A gente vai ter que realmente transformar a economia do planeta de fóssil para outra coisa. Se não fizer essa transição, os custos, como o Tasso já mencionou muito bem, serão astronômicos. Isso vai acontecer, porque a humanidade não vai suportar uma mudança do clima de 2, 3 graus. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira muito abrupta, e muitos setores vão ficar fora.
A gente vai ter, e eu acho que vale a pena, Zeca, uma conversa, e uma das pessoas brilhantes, alguns economistas têm falado, que vai haver assim, uma mudança de... Quer dizer, empresas de uma hora para outra e setores que vão ficar obsoletos no horizonte de 10, 15 anos. Agora, sobre o tema da Amazônia, em poucas palavras também, para abreviar aqui, não tem nenhuma solução para a Amazônia com o desmatamento e a anarquia que a gente está vivendo agora. Então, todas as soluções da Amazônia que estão sendo pensadas, e existem muitas, econômicas, ambientais, pressupõem um freio de arrumação na Amazônia, né? Que é acabar com o crime organizado que está destruindo a Amazônia e o desmatamento estratosférico e tal, que é uma política, na minha opinião, fechando meu comentário, esse governo tem uma política de destruir a floresta. Não é uma consequência, é uma ideologia. A floresta é como se a floresta fosse esquerda, é como se o clima fosse agenda liberal. Então, tem uma coisa mais perversa e profunda que isso. Então, eu acho que a solução da Amazônia, do ponto de vista do controle do desmatamento, não é difícil. Dá para fazer. E isso abre todas as outras possibilidades para a Amazônia e para o Brasil. Então, a Amazônia, como já foi dito aqui, hoje é mais importante geopoliticamente do que o Brasil. Ou a gente que está no resto do Brasil, que corresponde aos 40%, a Amazônia é 60%, entende isso, e isso é uma mudança grande em relação ao passado, ou a gente não vai conseguir resolver a equação do Brasil na agenda do clima no século XXI. Em termos de, para qualquer político, isso vai vir para essa pergunta. E cada tonelada de carbono absolutamente conta. E eu acho que o que precisa, Jorge, de novo, o trabalho que está sendo feito com muitos cenários, como é que a gente equaciona a descarbonização que a gente precisa fazer e as consequências econômicas e sociais de cada uma dessas escolhas. Obviamente, a escolha Petrobras ou o desmatamento são super carbon intensive, né? Mas que escolhas o Brasil tem? A gente tem escolhas em termos de renováveis. Agora, não dá também para a gente imaginar que, de um dia para a noite, o Brasil vai fechar a Petrobras, que isso não vai acontecer politicamente. Então, o que precisa fazer? O que a Noruega fez? A Noruega era um grande produtor de petróleo, como todo mundo sabe. Eles pegam aquele investimento e o que eles fazem? Lógico, colocar em tecnologia de baixo carbono. Compensa? Não compensa? Com que pressa? Esse é o debate que a gente precisa ter. Não aguentei para... Sei que o Luiz não perguntou para mim, mas eu acho que o ponto que ele trouxe sobre o Brasil voltando para carvão, que é a coisa assim, século XIX, a gente está falando não, estamos no século XXI, tendo que lidar com um congresso no século XIX, assim, é o fim da picada. Mas eu adorei outro dia que eu vi que essa proposta do governo de carvão sustentável, como eles estão chamando, é a nova cloroquina do setor elétrico brasileiro. Agora é o carvão sustentável, a nova cloroquina dessa área, e é isso, é o século. Mas, Marcelo, o Brasil tem deveria ser no interesse brasileiro o mais rápido possível que o mundo se descarbonizasse, porque a gente tem floresta. Os outros países não tanto como a gente. Então, a gente tem uma vantagem comparativa imensa. E como é que a gente transforma isso numa vantagem competitiva, né? Porque daqui a pouco vão surgir milhares de outras tecnologias muito mais sofisticadas, nunca tão sofisticadas como uma árvore, mas vão surgir outras tecnologias. Por enquanto, a árvore é a melhor tecnologia que existe no mundo, só que a gente não está se beneficiando competitivamente desta tecnologia que se tem aqui no Brasil. E acho que o Tasso respondeu. O que a gente pode fazer para começar os outros entenderem? Acabar com o desmatamento é número 1. Quem foi contra um acordo internacional sobre florestas é o Brasil, historicamente, porque tem o tema de soberania, se um acordo internacional começasse a falar sobre florestas, se iam invadir a Amazônia ou não. Isso desde 1992, quando a gente teve a Eco 92 aqui, isso é um grande tema, a gente sabe disso.
Agora, Desculpa, eu tenho que te interromper, fazer uma parte. O João Amoedo botou um recadinho aqui, que ele tem que sair. Eu queria só pedir uma paciência dele, que se ele puder ficar mais um minutinho, a gente gostaria de ouvi-lo, assim, logo depois que você terminar, por favor. tá, e só finalmente, eu acho que em termos de compensação de floresta em pé, eu absolutamente concordo contigo, mas a gente não se esquecer que tem diversos mecanismos para essa compensação. Mercado de carbono é uma, pagamento por serviço ambiental é outro, pagamento por performance é outro. Vamos olhar todos os possíveis. Agora, sem a gente acabar com o desmatamento, com que cara a gente vai pedir essa compensação? Não existe. O problema da energia nuclear é que, se tiver um acidente, o impacto é gigantesco. Então, tudo é isso, né? Saber o impacto, você pode tentar minimizar o risco, mas aí você vê, né? Aconteceu o acidente de Fukushima, no Japão, com as usinas mais modernas que existem, e praticamente tornou inviável, inabitável uma região inteira, né? E com as consequências que vão durar 30 anos para poder remediar o que está lá e tal. Então, assim, para o Brasil, então, não faz nenhum menor sentido, porque o Brasil tem a maior, olha só, o Brasil tem a maior capacidade, o maior potencial de energia solar, eólica, de biomassa do planeta. E hidrelétrica também, em termos de potencial. É que a gente não dá para explorar todo o potencial, mas E eu acho que, se a gente procurar geotérmica, é capaz até de achar, né? É que a gente nunca, não é nosso foco. Então, assim, não faz sentido para o Brasil um investimento em energia nuclear, esse é o que eu imagino. E em vários lugares do mundo também não faz muito sentido, o risco é muito alto. O mundo está saindo da energia nuclear? Está desativando usinas? Assim, tem ideias de fazer novos tipos de usinas, né? Tem um investimento o próprio Bill Gates tem um investimento para fazer as micro-usinas e tal. O problema é que você multiplica o erro. Imagina um troço desse cai na mão de alguém que queira fazer mal, né? Com uma usina dessa. Roberto Jefferson, né? Pegando uma usina dessa, brincando. Então, a segunda é o seguinte: no caso da petroquímica, é uma excelente provocação, porque. Mas é o seguinte, a petroquímica, ela surgiu para lidar com o resíduo, né? Ela é um subproduto da cadeia do petróleo. Se você tira os combustíveis, a equação econômica do uso do petróleo muda muito, mas muito mesmo. Tá? Então, essa que é a questão. Você gera quase como subproduto, né? Então, por isso que a ideia que se fala hoje é você pegar... A gente tem um caso no Brasil, né, desenvolvido no Brasil, acho que é o grupo da Suzano, hoje era a Fibra antes, que desenvolveram uma metodologia para você pegar madeira e transformar em óleo, para você poder usar a infraestrutura que existe na petroquímica. Então, você pegaria aquela infraestrutura, uma refinaria inteira, que é o maior tipo de estrutura que tem, e você só troca o cano de entrada, tira o petróleo, taca um cano e bota o óleo vegetal para produzir os mesmos produtos que estão ali. Então, eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? Que assim, a Petrobras pode se transformar basicamente lidando com a petroquímica, digamos, mas a fonte que vai entrar lá deveria ser fontes renováveis, né? Porque, de qualquer maneira, você está tirando o carbono que está embaixo da terra e está botando ele para a superfície de alguma maneira, né? E para a questão do biocombustível, outra ótima pergunta, né? Porque, aliás, é uma coisa que a gente é confrontado muito, né? Quando você fala de biocombustíveis como solução, né? O Brasil chegou a propor isso, né? A gente criou um programa muito grande de biocombustíveis, aliás, um programa global e tal. A questão é que ela é uma solução que não cabe em todo lugar, justamente por conta da disponibilidade de produção de biomassa e ocupação do território. No caso do Brasil, é fantástico, porque no caso do Brasil, a gente produz muito eficiente o biocombustível, né? Especificamente no caso da cana, né? A produção de álcool. É um pouquinho diferente na questão do biodiesel, porque o nosso biodiesel hoje é basicamente feito de soja, né? Não com o que a gente achava que pinhão manso, etc., que a gente ia fazer. Então tem a relação um pouco diferente, tem um pouco de desmatamento que ainda entra no biodiesel, né? Mas na cana, por exemplo, não tem. Basicamente a cana é plantada em cima de pasto, né? E a cana, além de você ter um ciclo interessante, né, que você capta o carbono antes de queimar ele no combustível, portanto dá conta da zero, né? Você captou primeiro, depois você queimou. A cana,
como não tem mais a queima, ou está diminuindo muito a queima, ela concentra carbono no solo. Então, em vários lugares, a cana tem um resultado positivo. Além de não emitir, captura carbono no solo. Então, para o Brasil, ela é de transição. E por que não vai ser o futuro? Porque transporte, esse tipo de tecnologia, ela é global. E os veículos elétricos serão muito mais baratos do que o veículo a combustão, mas muito mais baratos. Né? Como diz um amigo chinês, né? Um dia, há 5 anos atrás, eu li lá que tinha 200 fábricas de carros, veículos elétricos na China, há 5 anos atrás. Mas como é que pode ter 200 fábricas? Porque isso aí é uma geladeira com roda, né? Tipo, é muito simples. É um motor elétrico e um par de bateria. Para você fazer um carro com motor a combustão é um negócio complexo. Então, muito rapidamente, os veículos elétricos serão mais baratos, muito mais baratos do que qualquer coisa a combustão. Então, eu acho que o biocombustível ele é um mecanismo de transição, mas não é preocupação para o Brasil, tá? Porque tudo que você usa como biocombustível para gerar energia, você pode transformar em energia elétrica. Então, você pega aquele mesmo combustível, transforma em geração de energia elétrica e guess what, né? Que é uma coisa mais interessante. Energeticamente falando, se você pegar o mesmo combustível, colocar numa turbina, numa usina, para gerar energia elétrica, pegar essa energia elétrica e colocar num carro movido a energia elétrica, a eficiência é maior. Porque uma usina é muito mais eficiente do que um motor a combustão em um veículo. Então tem essa vantagem também. E Belo Monte, para falar no final, aí tem o Marcelo, tem um monte de gente para falar aqui, mas tem um episódio que eu participei com o Beto, sem dar nome a todos os bois, mas a gente estava no conselho de uma empresa que era um dos potenciais investidores em Belo Monte. E a gente teve uma discussão, né, antes do leilão, sobre Belo Monte. E aí fez uma discussão, a gente apresentou alguns dados. Uma das coisas que foi apresentada era como que Belo Monte não ia conseguir produzir a energia que estava propondo. E uma das razões por causa das mudanças climáticas. Ela está num lugar, ela é uma usina que nunca vai conseguir produzir a energia que ela se propôs, porque não vai ter água. É simplesmente isso, não tem água. Tanto que agora estão querendo mudar de novo a cota, né? Tem que mudar a cota, reservar mais água ainda para passar por lá, baixa mais o nível de segurança lá do rio e tal. Então, é isso. E ela é uma tragédia do ponto de vista das populações que habitam ali, para gerar pouca energia, no final das contas. Né? Então, acho que e ela é muito mais cara do que está proposta. Então, eu diria que... E aí, o que aconteceu com essa empresa? Eles pularam fora. Não vão participar desse leilão, não. Porque isso aí vai dar problema. Vamos procurar outra coisa para a gente investir. Então, enfim, acho que é uma coisa... As construtoras pularam fora, né? As construtoras não participaram do leilão. Elas queriam só ser contratadas para construir. Então, isso é um sinal de que aquilo aí talvez não seja mesmo um grande negócio. Eu acho que um primeiro ganho dessa conversa que tivemos, e também outras conversas que temos tido sobre essa agenda de economia, meio ambiente, clima, é que a gente tem conseguido, no Derrubando os Muros, tirar essa agenda que era percebida até então como uma agenda IBAMA, né? Como uma agenda de comando e controle, para uma agenda central. Não é central na política de meio ambiente do Brasil, é central para o desenvolvimento do Brasil. O Rigoto e o Roberto também colocaram muito bem. O Brasil tem muitas oportunidades de chegar em 10, 20 anos como o grande vencedor entre o G20 daquele país que conseguiu chegar e neutralizar a sua economia, tornar uma economia de baixo carbono. Isso cria uma competitividade para tudo no Brasil, para os nossos serviços, para os nossos produtos. Né? Então, eu acho que nós temos uma narrativa de vitória se a gente conseguir explicar isso para a sociedade. A gente pode desenvolver o país, gerar prosperidade numa agenda, numa narrativa ofensiva do clima, não defensiva, narrativa. Então, a gente precisa parar de perder, que é o que a gente está acontecendo agora, a gente está perdendo essa possibilidade, mas ela não está enterrada. As eleições de 2020 são absolutamente cruciais. Segundo, todos nós, eu acho que o Tasso colocou muito bem, os elementos de transição. Nós estamos falando de uma agenda de 20 anos no tema de transição climática. Tem soluções de curto prazo, tem soluções de médio prazo e tem coisas que são transformações mais profundas. Eu acho que o cardápio que o Tasso coloca no final é quase que o blueprint geral a ser feito com detalhes. E meu último comentário para o Rigoto me coloca à disposição, eu já tenho feito isso, eu e a Ana, com vários candidatos.
Voltaremos agora com a entrada do Tasso, que tem, né, feito essa apresentação. Eu acho que foi feita uma sugestão da gente viralizar essa apresentação. Eu acho que está na hora de produzir isso, botar no YouTube e tal. Ela desmistifica... O William, que está aqui na sala conosco, Beto, vai fazer isso para nós. Pode ter certeza eu acho que vai ficar muito bem feito. Ela coloca o tamanho do problema, mas coloca na dimensão também de que é um problema que tem enfrentamento. E o enfrentamento passa pela liderança do Brasil. Ou o Brasil assume a liderança, ou o Brasil vai ser obrigado a pagar o preço desse descaso. Eu acho que essa questão coloca o Brasil numa encruzilhada. E fecho meu comentário e digo o seguinte: a gente tem que transformar esse tema um dos temas centrais das eleições de 2022.